Pública de Brasília, por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação, realizou no dia 2 de agosto de 2019 o primeiro simpósio internacional, com o tema Diálogos Educacionais, Caminhos e Travessias. Nós batemos um papo com alguns dos palestrantes, falando um pouco sobre a importância do diálogo em diversos âmbitos. Venha conferir com a gente. Para você, o que é o diálogo? Olha, o diálogo é a base da paz mundial, do relacionamento entre as pessoas. É impossível a gente viver numa sociedade progressista, uma sociedade pacífica, se o diálogo não for o elemento principal do relacionamento humano. O diálogo, ele é um espaço de interação. O diálogo, na verdade, é um acontecimento, é uma vivência, um acontecimento de interação e abertura radical para o outro. Mas não há diálogo sem uma vivência concreta. Paulo Freire dizia que nós somos educados no mundo, mediatizados pelo mundo. O diálogo dessa abertura com o outro, ele só é possível a partir de uma intencionalidade com o mundo concreto, com o mundo cotidiano, com as coisas que nos tocam, que nos atravessam, nossos desejos, vontades, problemas. E o diálogo, sem levar isso em consideração, ele pode se tornar um diálogo vazio que esquece a vida. Fala-se de tantas coisas, mas não fala da vida mesma. Então eu penso que o diálogo parte desse lugar, do mundo concreto, da nossa experiência cotidiana. O diálogo, para mim, ele é uma forma de se comunicar. É uma forma de se comunicar onde você vai buscar respeitar a pessoa com quem você está se comunicando, você vai buscar ouvir essa pessoa. Também, para mim, é uma forma de você superar dificuldades, né? Hoje eu falei sobre a questão da família, então, no caso da família, é uma forma de você superar as dificuldades que vão existir naturalmente na família. Na educação, são formas de você superar quaisquer dificuldades que vão existir entre os alunos e a sua disciplina, entre os alunos e a sua personalidade como professor. Então, para mim, é uma forma de resolver, não só de resolver essas tensões, mas de manter a coesão do trabalho, manter a coesão da família. Então, eu acho que tudo se resolve com uma boa conversa, né? Então, o diálogo, para mim, é essa boa conversa. É importante que no diálogo não haja nenhuma pretensão de ser melhor, de ser mais, não haja pretensão de ensinar, de converter. E qual a importância de tratar esse diálogo interreligioso? Sim. O diálogo interreligioso é um elemento fundamental da paz mundial. É impossível a gente continuar vivendo hoje com comunidades religiosas estanques. Infelizmente, o homem, assim, por incompreensões, ele perdeu a conexão que existe entre todas as religiões. Todos os livros sagrados são conectados entre si. Então, o diálogo interreligioso é fundamental para que a gente resgate este vínculo eterno que Deus revelou nos textos sagrados entre todas as religiões, mas que o homem, por sua incompreensão, por falta de treinamento, por falta de diálogo, criou comunidades estanques. Então nós temos que retornar, né, a um estado de compreensão entre todos, né, de reconhecer a beleza dos ensinamentos que foram revelados em diversos livros ou nas tradições das religiões que não têm livro sagrado, que são tradições orais. A gente tem que resgatar essa beleza e compartilhar essa beleza. Qual a importância de trazer esse diálogo para dentro de uma universidade, de uma escola? Ele é central. A gente, na minha experiência como professor e do nosso projeto de escola, a gente tenta desterritorializar os papéis. Então, por exemplo, vou lhe dar um caso, né? Ano passado, um professor de literatura estava falando sobre Clarice Lispector. E um dos inspetores da escola, não sei por que razão, acabou falando de um bairro de São Paulo e tal.
E esse inspetor foi criado nesse bairro. E ele entrou na aula, do nada, disse: eu conheço esse bairro aí, conheço como é que funciona lá. E esse professor, na aula seguinte, chamou esse inspetor e ele deu 2 aulas contando do bairro. Então, assim, quem é o professor, quem é o dito inspetor, esses papéis estão, no caso de alunos. Se a gente leva a sério esse deslocar de poder, a aula não está preparada e eu vou só informar você, né? A aula é um levantamento de suspeitas coletivo, claro, eu levo algumas coisas, você traz outras coisas, mas eu, no fundo, não estou querendo te informar. Nós estamos numa relação de um jogo em que todos nós estamos colocando impressões diante de um problema. E qual é a importância de trazer o diálogo especificamente para o âmbito familiar, dentro de casa, entre pais, filhos, entre marido e mulher, entre irmãos? Eu acho que 2 pessoas, quando elas resolvem começar uma vida, elas estão buscando começar uma vida juntos, mas começar uma vida longa juntos. Ninguém começa um relacionamento pensando que vai ficar junto com aquela pessoa, né, num casamento por alguns meses ou por alguns anos apenas e depois abandona aquela ideia. As pessoas, elas querem permanecer juntas e permanecer juntas por muito tempo. Para mim, o diálogo é o que vai garantir essa sustentabilidade da relação. O diálogo, numa perspectiva pedagógica, pode ser abordado de diversas formas, mas eu gostaria de propor que a gente tivesse no pano de fundo esse símbolo do alfa. Ele tem 3 movimentos: um movimento de circularidade, um movimento de conexão e um movimento de abertura. Esses 3 movimentos ajudam a gente a entender o diálogo, que na circularidade você precisa vivenciar a concórdia. Significa o encontro de corações. Cada vez que você se encontra com alguém, você estabelece uma relação, você estabelece uma concordância, isso é concórdia. E ela se estabelece justamente nessa circularidade. No passo seguinte, nós temos as conexões. E na conexão existe o contraponto. Você não precisa concordar de tudo, mas você vai fazendo um contraponto com o outro para estabelecer uma nova estratégia. E o terceiro aspecto é a confiança. São aqueles 2 vetores do alfa que apontam para fora. Isto é, nós vamos fiando conjuntamente um novo projeto de educação. Por isso, pedagogicamente falando, o diálogo é sempre uma concórdia, um contraponto e uma confiança.